E aí, lá no meu Instagram eu fiz uma enquete perguntando qual empresa vocês gostariam que fizesse um vídeo analisando aqui, até para mostrar um pouco como é que eu faço as análises aqui da empresa. E a empresa vencedora foi a Magazine Luiza. Então eu vou fazer alguns comentários sobre o último relatório, o último resultado que a empresa divulgou, mas eu já vou adiantar para vocês que teve uma informação ali, cara, que eu vi aquela informação e eu falei, cara, mas como assim? Mas de onde vem essa informação? E eu tentei caçar isso daí, eu fui até nas notas explicativas da empresa, cara, não achei. Até que eu comecei a ler e em um ponto ali eu achei, cara. A hora que eu vi o que que era aquele número, eu falei, não é possível, cara. Mas vocês vão entender comigo, tá? Vocês vão entender o que que tá acontecendo e por que que eu fiquei tão indignado com essa informação, tá? Mas vamos lá. Eu vou abrir aqui o release de resultados da empresa e a primeira coisa que eu faço quando a gente analisa é descer aqui nos relatórios da empresa para a gente analisar alguns números, tá? Que são os relatórios que a empresa divulga aqui. Esse aqui, tá? Primeira coisa que eu gosto de fazer é isso daqui. Então, a gente já consegue ver muita coisa que está acontecendo com a empresa, né? E o impacto que todo o cenário macroeconômico tem nos balanços da Magazine quando a gente olha para a DRE da empresa, tá? Então, assim, primeira coisa que me chama atenção, tá? Receita bruta. A receita bruta está muito flat, o resultado dela está muito estável, tanto bruta como líquida, não só nesse trimestre, quando a gente compara o terceiro trimestre, mas também ao longo do ano, tá? A gente vê que a receita da empresa não está evoluindo ao longo do tempo. Isso se dá muito por conta do cenário que a gente vê por aí, tá? Desde o ano passado, na verdade, quando a gente já tinha um cenário de Selic não tão alta, a Selic começou a subir de uns tempos para cá, a empresa já não conseguiu trazer um crescimento muito relevante de receita, tá? Só que, quando a gente fala desse trimestre, agora onde a gente está vivendo um aumento de Selic, isso impacta muita coisa, tá? Com o aumento dos juros, a gente tem uma redução de atividade econômica, e essa redução de atividade econômica vai piorar cada vez mais conforme os juros vão fazendo efeito, a gente vai falar isso mais para frente, tá? Então, ela tem sim trazido um leve crescimento, né? 2% aqui significa 200 milhões para a empresa. Parece um número muito grande quando você compara com a pessoa física, mas para a empresa é pouca coisa. Mas, por outro lado, ela também tem feito uma boa gestão de custos, tá? Porque quando a gente compara os custos desse ano, e inclusive do ano completo, tá? Não só do trimestre, como do ano passado completo, né? Dos 9 primeiros meses, a gestão de custos da empresa tem sido bacana, porque ela reduziu 7% de custo aqui, tá? Então, aqui, você vê que foi uns 500 milhões aqui de redução. Então, isso é um número interessante, porque essa redução de custos a gente vê que não é só de hoje, a gente vê que é uma redução que vem acontecendo ao longo do ano, tá? Então isso é bacana. E aí quando você tem aqui grandes números, tá? 8,8 bi e uma redução de 6,3 bi aqui, a gente tem um número um pouco menor, mas o impacto nesse número menor é maior. Por isso que a gente tem um lucro bruto crescendo de 40%, tá? Então a empresa ganha sim um pouco mais de margem, né? A gente vê que ela ganha pontos percentuais aqui de margem, ó. Então, isso é muito bacana. Desse ponto de vista, a empresa tem feito uma gestão muito bacana. Só que daqui para baixo as coisas começam a apresentar um pouco mais de diferença, tá? E aqui, pessoal, é importante eu reforçar uma coisa com vocês. Eu estou olhando os números e entendendo o que está acontecendo. Só que isso nem de longe representa que, pô, a empresa está na fossa aqui por conta do que aconteceu com a receita, do lucro, etc. Depende. Tem vários fatores que a gente precisa analisar e a gente vai ver isso no resto do release. Aqui eu estou tendo uma visão geral, tá? E consigo consolidar com conhecimentos que eu já tenho de análise, tá? Então não é como se eu lesse isso aqui e não entendesse nada. Eu sei, interpreto muita coisa, mas não é como se eu também fosse olhar, por exemplo, para esse aumento aqui de despesa e falar, putz, ferrou, lascou. Não é bem assim, tá? Então, assim, não se emocionem na leitura da DRE, tá? Mas vamos lá. A principal, então, aqui dos 2,4 bilhões de lucro bruto, a maior parte desse dinheiro vai embora aqui, tá? Ele vai embora na despesa com venda, que é uma despesa importante para a empresa vender, tá? E essa despesa, ela também esteve bastante flat, tá? O que também é interessante, a gente vai entender por que isso é interessante. Como eu falei, os números estão flat, mas tem muita história por trás deles. Agora, com gerais administrativas, isso aumenta. Aumentou 50% aqui, agora está 300 milhões. E, ou seja, 100 milhões a mais, tá? Então, para um número como esse aqui, 100 milhões a mais faz diferença, tá? Isso impacta a margem da empresa. E no final do dia, a despesa aumentou 22% de forma geral, tá? Mas tudo bem.
né? Até porque aumentou 22%, porque na verdade aqui a gente teve esse não recorrentezinho aqui, tá? De 191 milhões, que não acontece sempre aqui. Mas enfim. E o EBIT da empresa cresceu, tá? Então, assim, números gerais até aqui a gente consegue entender. Agora, essa linha aqui é matadora. Resultado financeiro significa o quanto que a empresa gastou com juros da dívida, tá? Que ela tá pegando. E a gente vê que isso aqui, cara, a empresa teve um impacto gigantesco. Era 41, agora virou 556 milhões. No ano, a mesma coisa. Era 441, tá? E agora virou 441 milhões e agora virou 1,4 bilhões de reais. Isso aqui é matador, porque se a gente tem um EBITDA de 500 e de 496, quase 500, e de uma receita de acima de 500 de juros de dívida, é prejuízo, cara. Então, essa linha tem machucado a empresa. E a gente vai entender por quê ao longo da leitura do release, tá? Vamos passar aqui. A empresa traz um resultado aqui ajustado, né? Ela traz a DRE ajustada, mas na verdade eu olhei com vocês o DRE como ele realmente é. Então, assim, dando uma olhada aqui no balanço da empresa, aqui não tem muita coisa para comentar. A gente consegue ver que ela teve um aumento de estoque, né? Ou seja, maior necessidade de capital de giro, né? Então isso também é importante. Ah, contas a receber flat, posição de caixa flat, tá? Agora aqui, como eu falei, um aumento de dívida de fornecedores. Então tem mais coisas para pagar de fornecedores também. Então isso também é um gatilho para aumento de capital de giro. E nessas empresas de varejo, o capital de giro ele é importantíssimo, porque é ele quem vai determinar o quanto de dinheiro você tem que ter parado ali no caixa e se a empresa tem que pegar dívida ou não, tá? Então, o capital de giro aqui é super importante. Então, e a gente tem aqui, ó, empréstimos e financiamentos de 6,9 bi. Então, a gente vê que aumentou um pouco ainda, tá? De 6,4 para 6,9 bi aqui, aumentou uns 400, quase 500 milhões aqui. Então, não é um número pequeno, tá? Porque se ela deve 6,9 bilhões, mas ela gera aqui de EBITDA, cadê? Quase 500, a gente vê que é um número que, cara, assim, né? É complicado, tá? Então, ela precisa fazer uma gestão cuidadosa disso daqui, tá? Então, aqui, pessoal, bom, fluxo de caixa, vamos dar uma olhada no fluxo de caixa da empresa, tá? A gente tem aqui os reajustes, né? Então, aqui ela tem um prejuízo, né? Prejuízo contábil, porque esse prejuízo, muitas vezes, ele é de coisas que estão na DRE, mas que ainda não saíram ou entraram no caixa. Então, quando a gente olha o que ela gerou de caixa, ela gerou 324, tá? Entrou dinheiro no caixa. Essa métrica é super importante para a empresa, tá? Porque é a forma como ela faz a gestão dela, não é nem olhando para o lucro, é olhando para o fluxo de caixa. A gente vê que ela também captou financiamento agora nesse trimestre, tá? E tem feito aqui os pagamentos, então, assim, não tem muito o que colocar. No final do dia, ela gerou 1,8 milhões de caixa. Aliás, ela gastou 1,8 milhões de caixa. Agora, vamos entender a história da empresa, que isso aqui é importante, tá? E aqui eu vou falar para vocês do número que me deixou indignado. Porque veja bem, tá? A empresa teve um crescimento de vendas em todos os canais, forte ganho em market share e margem EBITDA nos últimos 2 anos, legal, mas posição de caixa total de 9 bilhões. Mas 9 bilhões. Vamos lá. Vamos voltar aqui no balanço. Cadê o balanço da empresa? Cadê os 9 bilhões aqui que eu estava lendo esse balanço até agora com vocês e não tem 9 bilhões em lugar nenhum? 1,8 bi de caixa, 200 em aplicações, tudo bem? Então a gente pode colocar que é 2,1 aqui de caixa, tudo bem? Mas cadê esse? Não tem nada, que nem no ativo não circulante, não tem nada, cara. De onde ela tirou esses 9 bilhões? Fui olhar alguma coisa nas notas explicativas para ver se tinha alguma coisa diferente aqui no balanço, tá igual. E aí eu fiquei indignado. Cara, cadê esse número, né? Mas a gente vai entender onde está esse número, né? Vocês vão entender de onde ela tirou esses 9 bilhões, que é por isso que eu fiquei tão indignado aqui com vocês, e eu postei isso lá no Instagram também. Mas a gente vai chegar lá, tá? Então vamos lá, ela começa falando que as vendas totais atingiram 14 bilhões, tá? O que são essas vendas totais, pessoal? Essas vendas totais é a venda de tudo que passa pelo marketplace da Magalu. A Magazine Luiza não é só uma loja, ela é um marketplace. Eu posso ter uma loja no Magazine Luiza, tá? Mas as vendas que eu fizer vai ficar um pedacinho para a Magazine Luiza. Só que essas vendas que eu faço também entram aqui dentro desses 14 bilhões. Tá? Então, isso aqui é super importante para contabilizar o que está acontecendo para a empresa, porque isso mostra não só o que ela tem gerado de resultado, mas o que todo o ecossistema da Magazine Luiza tem gerado de resultado também, tá? E aí ela coloca que
Nos últimos 3 anos, o crescimento médio foi de 28%. É, mas assim, legal, né? Mas nesse ano foi 2, né? Então, tudo bem. Mas interessante, a empresa está crescendo e a gente está num momento difícil, tá? Então, esses 14 bilhões significam isso daqui. E aí, 10 bi de e-commerce de venda, aquela coisa toda. Crescimento anual também, tá? De 46, legal. Vamos dar uma olhada. O que mais a gente tem aqui? A expansão do marketplace, tá? Novas vendas, etc. Isso aqui é interessante. O marketplace atingiu 231 mil sellers, tá? E em algum lugar aqui ela vai falar sobre o aumento desses sellers. Isso aqui é importante porque a Magazine Luiza tem divulgado que o que é fundamental para o business dela é isso aqui. Ela quer que todo mundo esteja dentro da plataforma e que todo mundo veja que a plataforma dela tem todos os produtos. Então, ela tem proativamente feito essas medidas para trazer novos vendedores aqui, pessoas como eu e você, que a gente cria uma loja lá e vende por lá. E não só isso, mas ela tem todo um ecossistema que, assim, é fenomenal. Esse trabalho que ela tem feito, tá? É fenomenal. E aí ela entraram que em um ano teve 116 mil novos vendedores. Isso é muita coisa, cara. Tá crescendo muito rápido. Isso mostra que as pessoas ainda têm interesse, os vendedores têm interesse em estar no Magazine Luiza e a empresa é relevante para o mercado aqui. Então é interessante, tá? E ela fala que é conectada pelo parceiro Magalu, impulsionando por todos esses pontos, inclusive esse Caravana Magalu aqui, que a gente vai entender o que que é. Na verdade, eu acho que eu já até posso explicar. A empresa ela tem um modelo que ela tem lojas que são virtuais, né, e o e-commerce dela, mas ela tem lojas físicas também. Só que essas lojas físicas funcionam como uma agência de correio. Então, se você é um revendedor da Magazine Luiza, mas você não tem como enviar os produtos que você vende para outro lugar, você consegue mandar esses produtos numa agência da Magazine. E a Magazine despacha esses produtos para você como se ela fosse o correio, né? Mas na verdade ela está usando toda a logística que ela tem, toda a infra de logística que ela tem, né? E você está ganhando com isso. Você, enquanto vendedor, né, no site dela, está ganhando com isso. Isso é sensacional, tá? Por isso que você consegue atrair tantas pessoas e otimizar toda essa cadeia logística que você tem, tá? Então isso é super importante. É isso que ela está falando nesses pontos aqui. Então, assim, o futuro da empresa, na visão da empresa, está nessa plataforma. Primeiro, ela quer atrair essa galera, depois ela vai começar a rentabilizar cada vez mais em cima dessa galera, com mais pedidos, com mais serviços, tá? Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Será que ela fala aqui, ó, Magalu Ads, tá? Ela tá rodando anúncio agora dentro da plataforma, justamente por conta desse número grande de tráfego que ela gera. Então, quanto mais vendedores ela tem lá, mais a chance dela atrair pessoas que compram produtos diferentes, né? E aí ela tem que fazer esse trabalho de conscientizar pessoas como eu e você, de entrar no site da Magazine para procurar todos os produtos que a gente quiser, desde canetas até, sei lá, impressoras, né? Então, esse é o modelo de negócio aqui da empresa, tá? E, novamente, posição de caixa de 9 bilhões, que eu não faço ideia de onde ela vem com esses 9 bilhões. Até o momento, eu estava lendo isso aqui, indignado, tentando entender de onde veio esse número, tá? Enfim, né? Então, aqui ela começa a explicar sobre os serviços dela. Aqui é a mesma coisa, a gente tem os 14 bilhões em vendas totais, não necessariamente é dinheiro para Magazine. Dinheiro para Magazine foi aqueles 10 que a gente viu na DRE. Isso aqui é venda total, inclusive a venda das outras pessoas, tá? Operação no cartão de crédito rodando, os usuários ativos também, geração de caixa, ela conseguiu gerar um pouco de caixa, né? Ela tem 1.400 lojas físicas que funcionam como aquela rede de distribuição que eu coloquei, que é a parte interessante do negócio, tá? E aí vai, tá bom? Aqui a gente tem 80% dos pedidos passando pelo Magalu Entregas, que é aquele ponto que eu coloquei, isso é bem interessante, tá? Um número muito grande de revendedores, que eu já comentei também agora que faz parte do negócio da empresa. E aí ela tá usando esse nome, fulfillment, né, Magalu. Fulfillment significa preenchimento em inglês, né? Ou seja, é a sensação de você estar completo, né? E o fulfillment tem essa ideia no inglês. Então, pela palavra que ela tá usando aqui, a gente tá vendo que a visão que ela tem é uma plataforma completa, né? E isso é bem interessante. E ela tá realmente conseguindo entregar isso aqui. E aqui tem a mensagem do diretor. Então, tem alguns pontos importantes aqui que a gente viu. Ah, um ano atrás, os efeitos da pandemia, né? Pô, momento difícil, etc, etc. E aí ele comenta aqui, ó, tá? Vivíamos uma espécie de tempestade perfeita com alta da inflação, da taxa de juros e da retração do poder de compra.
O que ele está dizendo aqui? Se a inflação está em alta, o governo e o Banco Central têm que responder com isso, aumentando a taxa Selic brasileira, tá? Só que quando você aumenta a taxa Selic, você tem um problema, tá? Porque a economia desacelera. Esse desacelerar da economia é o que faz com que a inflação seja reduzida, tá? Ou, no caso, a influenciada para baixo. Isso você não determina, mas você impacta, né? Ou tenta influenciar isso daí. Então, se eu tenho a taxa Selic mais alta, a economia desacelera. E se a economia desacelera, a Magazine Luiza pode vender menos. Segundo ponto é a inflação. A inflação na empresa significa que, se eu tenho uma pessoa que ganha R$ 1.000 por mês e os preços de tudo aumentam, o salário dessa pessoa não vai aumentar na mesma velocidade. Então, essa pessoa compra menos coisas. Se ela compra menos coisas, ela não consegue entrar no site da Magazine para gastar mais dinheiro com a Magazine. Porque ela tem que gastar mais dinheiro comprando coisas que são essenciais para a sobrevivência, tá? Então, isso tudo impacta não só a Magazine, como qualquer empresa de varejo. E é isso que eles estão colocando aqui, tá? Enfim, e aí eles começam a dar mais alguns detalhes aqui. Deixa eu ver, a Magalu encerrou dentro de vendas totais, mas apesar disso, ela tem avançado em algumas métricas que ela tem. Então, assim, os números da empresa não são números, os números da operação da empresa não são números ruins. Mas o que torna a empresa complicada é o momento macroeconômico que a gente está vivendo, tá? E aí ele começa a dar uma série de números aqui, com crescimento nos últimos 3 anos, um crescimento que vem acompanhado na evolução da diversidade de categorias e do perfil dos sellers do marketplace. Isso é importante para o negócio da Magazine. Como eu falei, ela quer ter mais pessoas dentro da plataforma. Se ela tem mais pessoas, ela tem mais gatilhos para vender mais. Tá? Então, no momento em que a economia começar a caminhar de um jeito tranquilo, ela consegue deslanchar um pouco mais, porque ela já tem um ecossistema completamente montado. E eu acho que nenhuma outra empresa tem, por exemplo, essa logística que ela tem. O Mercado Livre não tem essa agência que ela coloca dentro da própria loja física. Então, isso é muito interessante. E aí eles colocam, só de julho a setembro foram 36 mil novos vendedores aqui, tá? A maior parte deles já está digitalizado pelo programa Magalu e acelerado pelo Caravana, né? Enfim, então isso é muito interessante, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. As fintechs, ela fala das iniciativas que ela está colocando, depois vale a pena ler um pouco mais sobre isso. 80% dos pedidos já passam pelo Magalu Entregas, que é aquele programa que eu falei, de você poder entregar as coisas por ela, se não me engano é isso aqui, tá? 18% dos pedidos já são retirados em mais de uma das 1.000 lojas físicas, né? Então, olha a importância das lojas físicas, tá? Ou seja, 18%, cara, não é pouco, tá? É, isso ou seja, é uma preferência. Existe uma parcela importante dos clientes da Magazine Luiza que valorizam essa loja física, e a loja física não é só uma loja, tá? Como eu falei, ela tem outros papéis. Então, ela aproveita essas lojas que ela tem para maximizar o quanto aquela loja é eficiente, cara. Então, isso aqui é super importante, tá? E aí ela vai. Pequenos sellers podem ainda postar a vendida nas lojas por meio da agência Magalu, como eu falei, etc, etc. Ela vai explicar isso tudo, tá? Então, vamos lá. Expandir, serviços de logística avançam, tudo que a gente já falou, Magalu Ads, etc, tá? Então, beleza. Vamos avançar aqui, depois vocês podem ler isso aqui com mais calma. Então, ela passa que o crescimento da venda em todos os canais, tá? Aqui precisa entender um pouco o que são as métricas. Eu não vou explicar isso aqui agora, porque não é um vídeo explicando a Magalu, é um vídeo analisando os resultados, então esses detalhes eu não vou entrar agora. Despesas operacionais, que é onde a empresa tem gastado dinheiro, tá? Então, as despesas cresceram sim um pouco mais. E aí ele fala que esse foi o menor patamar dos últimos 4 trimestres, né? Resultando da otimização das despesas. O que ela está querendo dizer com isso? A gente sabe que a Magazine Luiza tem comprado empresa, ela comprou a Kabum, por exemplo, e ela tem, como eu falei, otimizado essa rede de logística, tá? Então a gente vê que, por exemplo, muitos dos pedidos dela, ela coloca aqui em algum lugar, eles já foram entregues em até 48 horas, muito rápido. Então, assim, para isso tudo acontecer, precisa de dinheiro. As coisas não surgem da noite para o dia, tá? A gente vai depois detalhar um pouco mais isso também. Aqui entra aquele número de 9 bilhões que eu fiquei indignado, porque foi aqui que eu entendi. Ela fala que gerou 324 milhões de caixa, maravilha. E aí ela coloca que ela tem um caixa líquido de 1,8 bi. Legal, foi exatamente o número que eu vi com vocês na DRE, tá? No balanço, na verdade. Mais uma posição de caixa total de 9. E aí ela explica que desses 9, 2,1 bilhões são o que estão no caixa aplicados, legal, e 6,9
é o recebível do cartão de crédito. Tipo assim, não entrou no caixa dela. Ela já tá chamando isso de caixa, mas não entrou no caixa. Foi aqui que eu fiquei indignado. Como é que ela fala que ela tem 9 bilhões, mas esse dinheiro não entrou ainda, tá? Eu entendo por que que ela fala isso. Ela fala isso porque esse dinheiro é a compra que você faz no teu cartão de crédito, parcela em 29 vezes sem juros, mas esse dinheiro não entra de vez no caixa da empresa. Esse dinheiro, ele vai entrando no caixa da empresa aos poucos, conforme as parcelas vão sendo pagas. O risco da empresa não receber é baixo, porque quem assume esse risco é a empresa do cartão, não é a Magazine Luiza. Mas não entrou. Então, esses 6,9 bilhões que ela está colocando aqui são valores já meio que pré-contratados. Eles têm, assim, altíssimas chances de entrar. Mas não é caixa. Então, eu não acho que você tem que chamar isso de caixa, tá? Opinião minha. Agora é uma opinião. Eu não acho que você tem que chamar isso aqui de caixa, tá? Mas, enfim. E aí o resto dos pontos a gente colocou. Ela teve uma expansão de margem bruta porque ela controlou os custos que a gente viu lá atrás, ela vai detalhar isso para vocês, tá? E aqui os números que a gente viu, tá? Então, olha só. Ela tem feito um bom trabalho aqui nessa gestão de margens, na gestão de custos, tá? No EBITDA também, isso tem feito um resultado bacana, mas a gente vê que, assim, daqui para baixo a empresa precisa cuidar, tá? Eventos não recorrentes, aqui não vou passar por nada. Então, aqui, evento operacional, desempenho operacional e financeiro, tá? Então, olha só, até um tempo atrás, a Magazine Luiza estava crescendo esse número de lojas, né? E agora eles começaram a diminuir. Porque abrir loja não é fácil, você precisa de investimento, você precisa de dinheiro. E esse dinheiro não tá tão fácil da gente conseguir, tá? Então, enquanto no passado ela aumentou o número de lojas, você pode ver que aqui nos últimos 12 meses, né? Ela virou 83. Mas ela já abriu mais lojas no passado. Aqui ela até chegou a encerrar a operação em quiosque. A gente está vendo que o número de lojas, assim, caiu, tá? Ao longo desse ano. Era 1.481 e começou a cair ao longo do ano, tá? Também como uma forma de reduzir custo, reduzir despesa, ver quais lojas são estratégicas, né? Essa idade média das lojas é interessante porque isso mostra quanto das lojas dela já estão maturadas dentro do ecossistema dela e também em geração de receita. E aqui, super importante esse número também, porque apesar dela esquecer de mostrar o que é cada um disso daqui, tá? Aqui é o terceiro trimestre do ano passado e o desse ano. Então, no ano passado, a gente viu uma receita forte na linha de e-commerce da empresa. Nesse ano, cara, nada cresceu praticamente, tudo cresceu muito pouco. E as vendas nas lojas físicas também caíram 3,6%. Por um lado, não é ruim que ela esteja fazendo isso, porque ela ainda está vendendo, tá? Ela cresceu e manteve esse patamar de receita. Um crescimento tímido aqui, mas teve um crescimento, tá? Mas ela manteve. Isso é importante. Aqui é nos 9 meses como um todo. Então, os 9 meses do ano passado, crescimento em todas as linhas aqui. Nos 9 meses desse ano, bem menos crescimento também, tá? Então, mesma coisa, ela conseguiu manter, as lojas caíram pouco, né? Então, mesmo as lojas físicas não tiveram uma queda muito expressiva de receita. Então, isso é um ponto que eu acho até interessante. Mix de vendas, né? Então, a gente vê que a empresa tem conseguido. Bom, tem vendas à vista acontecendo aqui, né? Se a gente pegar aqui ao longo do ano, aumentaram, né? Cartão de terceiros e aqui caiu um pouco os serviços de cartão de crédito que ela tem. Mas pelo menos as vendas à vista aumentaram, porque é mais dinheiro no caixa ela consegue converter esse valor, tá? E aqui é o que ela vai colocar. A receita cresceu 2,4% e ela coloca que é o crescimento de novas categorias, tá? Que foi parcialmente compensado pelo menor volume de vendas de categorias de bens duráveis. Ou seja, os produtos que dão mais dinheiro, né, que dão mais dinheiro não, mas que são de maior valor, venderam menos. Você compra menos geladeira, você compra menos fogão, você compra menos coisas. Mas, ao mesmo tempo, ela conseguiu aumentar a receita em outras categorias que eu já expliquei que faz parte do negócio dela. Então, olha como ela tem conseguido. Isso aqui mostra que, assim, legal, os produtos de maior valor reduziram a compra. Claro que reduziram a compra. A gente não está numa economia muito favorável. Então, isso é totalmente esperado. Mas é importante a gente saber que teve um crescimento de novas categorias, porque isso mostra que a estratégia que ela se propôs a trazer está trazendo resultado, tá? E só está sendo barrada pelo cenário macroeconômico.
E a mesma coisa, né? Ela traz aqui a receita ao longo do ano, tá? E aí ela fala que o lucro bruto, né? Então ela coloca tudo como ajustado aqui, né? Ela teve um aumento de margem, né? Então ela repassa gradualmente o custo dos produtos, porque se ela passar muito os preços, ninguém compra mais nada e o impacto na receita é pior. Então as empresas não podem sair repassando o preço da noite para o dia, elas têm que esperar um pouco isso acontecer, tá? Mas isso daí foi um ponto interessante porque ela conseguiu manter o cenário de custos, tá? Enfim. E as despesas operacionais, pessoal. Então, aqui é o seguinte, cara. É, ela fala, essa redução da margem está associada ao crescimento de vendas e iniciativas de otimização de despesas, marketing e logística. Quando você quer fazer uma mudança na sua operação, a um primeiro momento isso exige uma despesa maior, isso exige mais CAPEX, mas em algum momento a gente espera que essas despesas sejam enxugadas, tá? E a gente tem uma margem mais interessante, tá? Então, é o que está acontecendo aqui nas despesas com vendas, por exemplo, caiu 2,2%. Despesa geral e administrativa aumentou, né? Ela fala que aumenta aqui, olha, cadê? Bom, geral administrativa também para sustentar tudo isso daqui, mas não é um aumento pequeno, tá? Eu acho que ela poderia ter dado um pouco mais de detalhe aqui do porquê que isso aconteceu. Mas provavelmente são os impactos da inflação nas operações que ela tem como um todo, tá? Isso mexe aqui também. E aí vai. Então, assim, resultado da Magazine, pessoal, eu já expliquei todos os pontos, agora a gente está detalhando tudo que eu falei para vocês. A gente teve aqui uma despesa muito grande de juros, tá? Era 37, agora ficou 253. Mesma coisa nos 9 meses, olha, era 79, agora está 650. Como, assim, tá nítido para todo mundo que esses juros estão impactando o bolso da empresa, né? A gente não tem como esperar nada muito diferente disso da Magazine Luiza, tá? E por fim, a gente chega aqui no lucro líquido contábil, ela teve um prejuízo de 166 milhões, tá? E ajustado foi 146, tá bom? Então, assim, não tem muito mais o que eu falar aqui da Magazine, né? Então a gente tem aqui, deixa eu ver, já está bastante longo esse vídeo. Já tem aqui a valorização do capital de giro, perdão, a variação do capital de giro, tá? Que é um ponto que a empresa precisa cuidar para ela não quebrar, porque se ela tiver muita despesa, mas o dinheiro não entrar, apesar dela ter vendido, não entrar o dinheiro para ela pagar essas despesas, ela quebra. Então ela tem que fazer a gestão do capital de giro, e isso é uma métrica importante também para a empresa, tá? Então, você vê que ficou elas por elas aqui, o capital de giro. Não teve muita variação aqui nessas contas, tá? Teve algumas variações, mas até aí a variação é padrão aqui da empresa, tá? Então, pessoal, eu acho que eu vou parar por aqui, tá? E o último ponto que eu vou colocar é esse ponto aqui da estrutura de capital, que é onde eu estava querendo chegar também. A estrutura de capital é o seguinte, né? A gente tem 4,7 bilhões de empréstimo, tá? E a gente tem esse valor aqui em caixa da empresa. Então, caixa líquido, ou seja, dívida menos caixa, de 4,7 bilhões de reais, tá? Então, assim, é uma alavancagem relevante, é um ponto de atenção para a Magazine Luiza, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E assim, é uma empresa que dá para investir? Depende do que você quer para tua vida, cara. Porque assim, a empresa não é ruim. A Magazine Luiza não é uma empresa ruim. Ela é uma empresa que está num setor difícil, que é o setor de varejo no Brasil. No Brasil esse setor é complicado, porque é um varejo muito genérico, né? Se fosse um varejo de moda, por exemplo, uma Renner, que tem marca, é outra história. Mas é um varejo muito genérico. As margens são muito pequenas. Mas, ao mesmo tempo, não é uma empresa ruim. A empresa tem uma boa gestão e eles têm feito e construído um ecossistema bem interessante. Então, assim, cara, para longo prazo, depende do que você quer apostar, porque a gente realmente não sabe como que a Magazine vai se comportar. Não é só porque ela tem uma boa gestão que necessariamente ela vai ser uma empresa que vai performar bem ao longo dos próximos anos. Ela pode ser uma boa empresa para você comprar lá, para você vender lá, mas para você investir em ter retorno, depende um pouco do que a empresa consegue trazer de retorno para vocês. Pelo tamanho do vídeo, eu não vou me estender muito mais aqui, tá? Aqui a gente já entrou nos relatórios que eu já mostrei para vocês aqui, tá? Então, se você gostou desse vídeo, cara, deixa o like aqui. Se você quiser ver mais vídeos como esse, comenta aqui as empresas que você acha interessante para a gente analisar e bora ficar rico.